E aí, pessoal, tudo bem? Vamos mergulhar hoje num capítulo da Bíblia que é, olha, no mínimo curioso. Números capítulo 15. Aqui a gente vai ver uma mistura de graça, leis super rígidas e até uma ordem sobre roupas. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas acredite, tudo se amarra de um jeito bem interessante. Então, para a gente entender bem o capítulo 15, precisamos dar um passinho para trás, lá para o capítulo 14. O que aconteceu ali foi uma rebelião gigantesca. O povo de Israel simplesmente se recusou a entrar na Terra Prometida. E a consequência foi pesada, aquela geração inteira foi condenada a vagar pelo deserto. Aí fica aquela pergunta no ar, né? E agora? O que Deus faz depois de uma quebra de confiança desse tamanho? Porque a resposta para essa pergunta vai dar o tom de tudo o que acontece em seguida. E a resposta, olha, é surpreendente. Porque a primeira coisa que a gente vê aqui não é mais castigo, não é mais punição. Pelo contrário, é uma reafirmação da promessa de Deus. É quase um calma, o plano continua. E o momento em que isso acontece é tudo. Pensa bem, em vez de simplesmente virar as costas e falar, acabou, Deus começa a dar instruções para a vida na Terra Prometida. Ele está falando do futuro, sabe? Dando leis para quando a próxima geração finalmente chegasse lá. Isso é muito poderoso. Na prática, era ele dizendo, ei, a promessa ainda está de pé. Era um baita sinal de esperança bem no meio de uma sentença de condenação. Mas que leis são essas, afinal? Bom, são instruções sobre ofertas, rituais de gratidão, coisas como grãos, farinha e vinho que o povo deveria oferecer junto com os sacrifícios. Mas o detalhe que amarra tudo, a frase-chave mesmo, é quando vocês entrarem na terra. Percebe? Tudo, absolutamente tudo, está apontando para um futuro que, mesmo depois daquela rebelião toda, ainda ia acontecer. Eram rituais para agradecer por uma bênção que eles nem tinham recebido ainda. E no meio dessas leis sobre o futuro, a gente encontra um princípio de justiça que é, assim, fundamental. O que a lei estabelece aqui é um padrão único. Quer dizer, não tinha essa de uma regra para os israelitas e outra para os estrangeiros. Não, a regra era a mesma para todo mundo que vivesse ali. Perante Deus, a justiça era para ser igual para todos. E vamos combinar, para aquela época, isso era uma coisa bem avançada, bem notável. Ok, agora a gente precisa respirar fundo, porque o tom do capítulo muda completamente. A gente sai dessa parte da promessa, da justiça, e entra no coração do conflito de Números 15, a diferença crucial entre dois tipos de pecado. Basicamente, o que o texto deixa bem claro é o seguinte: nem todo pecado é igual aos olhos da lei. Existe uma diferença gigantesca entre cometer um erro sem querer e um ato de rebeldia declarada. E a diferença é da água para o vinho. Vamos ver. De um lado, você tem o pecado por ignorância. Sabe, um deslize, algo que não foi planejado. Para esse caso, existia uma saída, um caminho para o perdão através de um sacrifício. Agora, do outro lado, a coisa fica séria. É o pecado atrevidamente, ou na expressão original, com a mão levantada. Isso aqui não é um erro, é uma atitude de desafio. É olhar para a ordem de Deus e, de propósito, fazer o contrário. E para esse tipo de atitude, a consequência era drástica. A pessoa era simplesmente cortada, eliminada da comunidade. Então, o resumo da ópera é esse. Para a falha humana, para um erro, existia misericórdia, uma segunda chance. Mas para a rebelião aberta, existia um limite que não podia ser cruzado. E para não deixar nenhuma dúvida sobre que limite era esse, o texto joga na nossa cara um exemplo bem pesado. Vamos dar uma olhada nesse estudo de caso que pega essa lei que parece tão abstrata e a transforma em algo assustadoramente real. A cena é bem direta. O povo está lá no deserto e, de repente, encontra um homem catando lenha. O problema era sábado. E catar lenha é trabalho, ou seja, ele estava quebrando abertamente o quarto mandamento, que era super claro sobre não trabalhar no sábado. E o que eu acho mais interessante aqui é a pausa que acontece. Eles pegam o homem, mas não sabem o que fazer. Até mesmo Moisés fica na dúvida. A lei já dizia que profanar o sábado era um crime capital, mas como exatamente a pena deveria ser aplicada? O método não estava claro, e essa incerteza cria uma tensão bem grande na história. Aí a gente se pergunta, por que uma reação tão forte por causa de lenha? Bom, é porque o ato dele não foi visto como um simples erro, ou precisei para uma emergência. Não, foi interpretado exatamente como aquele pecado de mão levantada. Foi um desafio público, de propósito, à autoridade de Deus. Ele se encaixou perfeitamente naquela categoria de pecado desafiador que a gente acabou de discutir. E então vem a palavra final de Deus. A sentença é a morte.
E o método é o apedrejamento, com toda a comunidade participando. É, sem dúvida, uma consequência pesadíssima, que funcionava como um aviso bem claro: existe um limite, e esse limite não deve ser ultrapassado. E depois desse momento super tenso, super sombrio, a história dá outra virada. Depois de mostrar a consequência máxima para a rebeldia, Deus apresenta uma solução. Mas não uma solução punitiva, uma solução prática, para evitar que as pessoas chegassem nesse ponto. A ideia aqui é genial. Não é só sobre punir o erro, mas sobre criar um mecanismo para ajudar as pessoas a acertarem. É um gesto de graça que vem logo na sequência de um juízo tão severo. É como dizer, eu levo isso a sério, mas eu também quero ajudar vocês a não caírem nisso. E que ferramenta é essa? É um mandamento até meio inusitado. A ordem era para que eles colocassem umas franjas ou borlas nos cantos das roupas. E em cada franja deveria ter um cordão azul. E isso não era uma moda passageira, não. Era para ser seguido por todas as suas gerações. Funcionava como um lembrete visual, algo que eles carregavam no corpo o tempo todo sobre quem eles eram e o compromisso que tinham. E o propósito por trás disso é quase um gatilho mental e espiritual. Pensa no ciclo. Primeiro, a pessoa vê as franjas na roupa. Esse ato de ver faz ela se lembrar dos mandamentos de Deus. E essa lembrança, por sua vez, deveria levar à obediência. E qual o resultado de tudo isso? Um povo separado, santo, consagrado a Deus. É uma psicologia espiritual super prática, né? O próprio texto resume isso perfeitamente. Lembrar por lembrar não adianta nada. A lembrança é o que dispara o gatilho da obediência, que leva à santidade. As franjas eram, de certa forma, uma tecnologia para ajudar a memória espiritual do povo. E com isso a gente fecha o ciclo deste capítulo. É uma jornada em tanto, né? A gente começa como uma promessa de futuro quando tudo parecia perdido. Aí a gente passa pelo perigo mortal da rebelião intencional. E por fim, termina com uma provisão cheia de graça, uma ajuda prática para manter o povo no caminho. Promessa, perigo e provisão. É um bom resumo. No fim das contas, essa análise de Números 15 deixa a gente com uma questão bem profunda, principalmente por causa desse contraste entre o erro e a rebelião. E a pergunta que fica é, o que de fato significa arrependimento? Será que é só ficar triste por um erro? Ou será que envolve uma mudança real de postura? Uma decisão de abaixar a mão levantada e mudar de direção? Fica aí a reflexão.